no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 28. Nós tivemos o encontro de jovens esse final de semana, foi uma bênção. Hebreus capítulo 11, versículo 28. Livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 28. Se você achou, diga glória a Deus. A Bíblia diz: pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Feche teus olhos por um momento, leve o seu pensamento ao céu, esqueça do que você tem para fazer amanhã após o culto, do que talvez estiver acontecendo nesse horário em casa ou até nas salas de cima da igreja. Esqueça quem está perto de você. E eu queria te convidar em temor e em reverência, pedir de uma maneira simples, particular, que Deus falasse com você essa noite. Abre sua boca nessa hora, fala: Deus, fala comigo essa noite. Eu quero ouvir a tua voz, Senhor. Senhor, eu quero ouvir a tua voz nessa hora. Use a palavra, Senhor. Ó Espírito Santo, fala conosco. Senhor, eu me coloco como um vaso nas tuas mãos. Eu quero te ouvir, eu quero te escutar, eu quero ser tocado pelo Senhor nessa noite. Senhor, dá-nos sabedoria para entender a palavra, nos dê uma revelação para aplicá-la e praticá-la, no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus. Que a tua nuvem de glória se estabeleça neste lugar, que haja anjos, Senhor, como houve na visão de Jacó, subindo e descendo aqui. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade de andar por estes corredores e trabalhar no mais íntimo do nosso coração, Senhor. Senhor, fala com os que aqui estão, com aqueles que assistem, que aqueles que em algum momento talvez serão alcançados pela ministração do Evangelho. Que o teu poder, a tua presença, Senhor, venha nos tocar nessa noite, operando curas, operando libertações, operando milagres, Senhor, no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus, aleluia. Irmãos, esse versículo de Hebreus, ele vem falar a respeito da Páscoa. Hoje se celebra a Páscoa. Quem participou das casas de oração essa semana teve um estudo mais aprofundado sobre a Páscoa. E a Páscoa, ela não é uma festa comercial, e ela não é apenas uma festa cristã. A Páscoa é uma festa judaica. Ela não foi instituída pelo calendário, ela não foi instituída pelos comerciantes para vender chocolate. A Páscoa, ela foi estabelecida por Deus há quase 3.500 anos atrás. A Páscoa, ela instituída por Deus, ela tem um significado da sua própria palavra. Páscoa vem do hebraico Pesach, que significa uma passagem. Era uma atitude profética de uma passagem que Deus ia conduzir o seu povo da escravidão do Egito para uma terra de liberdade em direção a Canaã, ou a terra das promessas. Irmãos, houve uma passagem há 3.500 anos atrás, e
não parou ali. Passa um tempo, depois de 40 anos, aquele povo vai ter que fazer outra Pessaca, outra passagem, agora pelo Rio Jordão, em direção realmente à terra da conquista. Aquele povo chega na terra prometida, aquele povo desobedece a Deus, eles são levados como escravos para a Síria, para a Babilônia, e depois de 70 anos, eles vão ter que praticar outra Pessaca, outra Páscoa, outra passagem, a passagem do retorno do exílio. E na verdade, irmãos, a nossa vida é feita de passagens. Abraão foi um homem que teve que fazer passagens na vida dele. Ele teve que, no momento já velho, 75 anos, deixar a casa dos seus pais, deixar a sua terra, deixar o sentimento do parentesco e ir rumo à direção do que Deus tinha para ele. Era desconhecido. Jó teve que fazer uma passagem na vida dele, depois de ter perdido tudo e ser restituído em quase tudo. Ele tem que fazer uma passagem na vida dele em direção ao novo. Meu irmão, se a nossa vida não passa para um novo tempo, nós ficaremos para sempre estacionados e parados em ambientes velhos. E a verdade é que o nosso Deus, Ele é um Deus que constantemente Ele propõe passagens na nossa vida. A Páscoa, ela é celebrada hoje num domingo, porque Jesus ressuscita num domingo, e aquela lá é a grande Páscoa até hoje conhecida, porque Ele vence a morte. Nós podemos passar para uma nova vida. Haverá a maior de todas, e ela ainda não foi celebrada, que é a Páscoa que acontecerá no dia do arrebatamento, quando os cristãos chegarem diante das bodas do Cordeiro. Mas antes que acontece essa grande Páscoa, nós não podemos nos aquietar nas águas paradas da vida. Água parada dá bicho, água parada na caixa d'água vai dar problema, água parada vai feder. Você escolhe aproveitar a Páscoa de hoje para passar para o novo tempo, ou ficar estacionado em coisas velhas em que Deus não está mais. A nossa vida, ela será marcada de passagens, e nesse domingo há uma pergunta dos céus para mim e para você. Você está disposto a passar para um novo tempo, ou estar parado para sempre naquilo que te aconteceu lá atrás? Olha para quem está do teu lado e pergunta: você quer passar para um novo tempo? O sentido da Páscoa na igreja não pode ser um sentido de memorial de coisas antigas. O sentido da Páscoa na igreja não é com apresentações só do que aconteceu no passado. O sentido da Páscoa, ele é poderoso, real e profético para dizer para mim e para você: não importa como você está, não importa o que te aconteceu, não importa o que te fizeram, não importa em que buraco você se encontra, há uma Páscoa, há uma Pessaca, há uma passagem de Deus para quem crê para um novo tempo. Há um novo tempo. E como se celebra isso? A Bíblia diz, e eu quero ficar apenas nesse versículo 28, pela fé. Pela fé se celebra a Páscoa. Tudo no reino de Deus não vai ser movido porque eu preciso, porque eu choro, porque eu estou enfrentando dificuldades. Tudo no reino de Deus só se move por fé. Páscoa se celebra por fé. O irmão de Marta e Maria estava morto há 4 dias. Jesus Cristo chega e nem entra. Marta, ao ver Jesus chegando, corre para ele e diz assim: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas agora eu sei que tudo quanto o Senhor pedir ao Pai, Ele te concede. Isso é fé.
Isso é fé. Jó enterra 10 filhos, Jó perde a saúde, está com câncer e úlceras malignas do alto da cabeça à planta dos pés. O homem mirrou. Os estudiosos vão dizer que o mau cheiro de Jó dá para ser sentido a 100 metros de distância. Aquele homem perdeu todos os seus bens e até o respeito e a confiança da sua esposa, e naquela tremenda dificuldade, aquele homem é capaz de dizer: bem sei eu que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a face da terra. Toda passagem ela é feita por fé. Deus não faz para a gente ter fé, a gente é que deve ter fé para Deus fazer. A Bíblia vai dizer em Hebreus 6 que essa confiança, essa esperança é como uma âncora de um navio jogado nas profundezas de um mar revolto, e é essa esperança que vai dar estabilidade na sua vida. Repita comigo: Páscoa se celebra por fé. Na 10ª praga que Deus enviaria no Egito antigo, o Senhor diz assim: matem um cordeiro macho de 1 ano, asse a carne dele, pega o seu sangue, passa nas vergas e nos umbrais. Deixa eu te perguntar, você já passou sangue na janela da sua casa? Imagina o cheiro que isso fica. Você consegue entender? Hoje nós entendemos isso aqui, mas você consegue entender que isso aqui não é normal? Os comandos de Deus nunca são para ser entendidos, eles servem para ser obedecidos. Não é normal ninguém matar um bichinho e ficar passando sangue na porta. E Deus diz: se vocês fizerem isso à meia-noite, o anjo da morte vai passar por todo o Egito, mas na casa que tiver a marca do sangue, quando esse anjo chegar, o Senhor diz: eu passo na frente e livro vocês. Como é possível praticar isso se não for por fé? Mas a grande verdade é que tudo que Deus fala, por mais que não se entende, acontece. Se você quer passar por um novo tempo, você vai ter que exercitar a sua fé. Você talvez não vai ter nenhum profeta, não vai ter nenhum sonho, não vai ter nenhuma visão. O que não pode faltar dentro de você é uma confiança e uma esperança que aquele que fez a promessa é fiel para realizá-la nas nossas vidas. A Páscoa se celebra por fé. Bota o pé e deixa Deus abrir o Jordão. É por fé. O que faz José está na casa de Potifar. Ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos. Meu irmão, imagina a confusão que esse jovem tinha dentro dele, a dor que ele carregava dos seus irmãos, a saudade que ele carregava do seu pai Jacó, o desespero de estar numa terra que fala línguas diferentes da dele. E aquele homem vai chegar na casa de Potifar e vai trabalhar, e vai trabalhar. Irmão, você sabe que muitas vezes para a gente trabalhar bem, a gente precisa estar bem. O que faz aquele menino com tantas coisas, eu digo menino de 17 anos, com tanta coisa, conseguir trabalhar bem, botar a cabeça no lugar e trabalhar bem na casa de Potifar, a não ser a fé que ele tinha no Senhor, que o pai dele lhe havia apresentado. Fé. Você precisa ter fé. A fé, ela não é dúvida, a fé não admite dúvida. O autor de Hebreus diz que a fé é a certeza. Pela fé celebrou a Páscoa, pela fé celebrou, pela fé celebrou. Toda passagem na nossa vida vai exigir fé. Repita comigo: fé. Segunda coisa, diga celebração. O que é celebração? É uma atitude, é uma disposição de comemorar antes de ver. É uma predisposição de conseguir se alegrar sem que não haja sinal algum de felicidade ainda. Pela fé celebrou a Páscoa. A Bíblia diz em Êxodo 12 que a Páscoa tinha que ser celebrada com pressa. Eles já tinham que botar
A sandália nos pés, isso não era normal para eles. Escravo não usava sandália. Mas o Senhor diz: bota a sandália, porque a vida de vocês vai ser diferente a partir de agora. Sandália nos pés, cajado na mão. Cajado é sinal de autoridade, mas aquele povo não conhecia a autoridade deles, só conhecia a autoridade dos chefes egípcios sobre eles. Mas Deus diz: agora vai ser diferente. Sandália nos pés, cajado na mão. Com pressa vocês vão comer, porque o Senhor está passando por aí. Aquele povo come com pressa, igual aquela criança que vai receber sua bicicleta no final do ano, não vê a hora de chegar o Natal. Como talvez aquela pessoa que nunca fez uma viagem, vai para a praia, descobriu que vai sair à madrugada, nem dorme. Nós precisamos aprender a celebrar as coisas de Deus sem ver. A Bíblia diz em Coríntios 2:9: as coisas que o olho não viram, que os ouvidos não ouviram, ou que jamais desceu ao coração humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que o buscam. Nós temos que celebrar sem ver. Pastor, e qual é a certeza? É essa palavra que não muda, e de geração em geração tem se cumprido. A fé se celebra com alegria. A Páscoa se celebra, com alegria. Isso é comemoração. Nós temos que comemorar hoje. E a nossa maior atitude de celebração hoje, nessa confiança que deve nos mover a um novo tempo, é que o último inimigo do homem, até então jamais vencido, a morte, Jesus venceu. E aquele que vence a morte vence tudo. E a vitória que ele teve sobre as trevas, ele passou a mim e a você. Nós podemos vencer tudo. É por isso que Paulo diz: em todas as coisas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pela fé celebrou a Páscoa. Posicione-se em celebração. Começa a visualizar um futuro diferente. Começa a trazer pensamentos diferentes na sua mente. Remova todo pessimismo, todo negativismo, porque gente negativa está perto de entrar na terra prometida, mas de tanto ver gigante vai morrer no deserto sem entrar. Deus espera uma celebração antes de algo acontecer. E a Santa Ceia é a celebração que nós fazemos todo mês para anunciar que logo Ele está vindo por aí. Celebre um novo tempo na sua vida. Pastor, isso é pensamento positivo? Irmão, se pensamento positivo desse certo, os livrinhos em beiradas de estrada, nos postos, estaria fazendo as pessoas mais felizes do mundo de ler frases positivas. Mas pensamento positivo não vai mudar. O que vai mudar é o que está em sequência. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue. Não é um pensamento positivo que vai mudar a nossa vida. Não é ficar assim: nossa, eu não posso pensar nisso, não posso pensar nisso. Não é isso que vai mudar a nossa vida. O que muda a nossa vida é o sangue de Jesus derramado há mais de 2000 anos no Calvário. A Bíblia diz em Apocalipse 12:11: eles pois o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do seu testemunho, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Quando diz que a Páscoa é celebrada pelo sangue, está dizendo: não é na força do meu braço, eu não mereço, mas há mais de 2000 anos alguém pagou o preço. É pelo sangue dele, é pelo sacrifício dele. O diabo vai dizer que você merece, você vai dizer: eu não mereço mesmo, mas é pelo sangue dele. Alguém pode até dizer: mas você não pode. Você pode dizer: eu não posso mesmo, mas pelo sangue dele eu posso todas as coisas. Talvez você diz: a minha idade não permite, olha os diagnósticos, olha as circunstâncias, eu não tenho dinheiro, não nasci numa boa família de berço. Não importa, é pelo sangue de Jesus que a passagem para o novo tempo será marcada e celebrada. O sangue de Jesus é a moeda que compra uma nova temporada na minha e na tua vida. Meu irmão, a Bíblia diz em Daniel 2:21 que o nosso Deus
Deus muda o tempo e Ele muda as estações. É Ele quem estabelece reis, é Ele quem os faz cair. Não existe tempo que dure para sempre. Eclesiastes 3:1, há um tempo para tudo. E se você está querendo entrar para o novo tempo, esse domingo de Páscoa é para você. Esse domingo é uma passagem em fé para o novo tempo. O sangue foi derramado, e se você crer e o aspergir, quem sabe ainda que essa meia-noite vire, Deus poderá ter mudado todas as coisas na sua história. É pela aspersão do sangue do Cordeiro, para que o destruidor dos primogênitos não lhes tocasse. Aquele povo há 430 anos estava acostumado com perdas. Só que naquela Páscoa, o Senhor disse assim: vocês não vão perder mais nada aqui. Eu já preparei que os egípcios deem vasos e ouro para vocês sair. Vocês vão despojar os egípcios ao saírem daqui. Independente de quantas perdas você carrega, independente de quantas coisas foram sendo roubadas ou retiradas de você ao longo dos anos e do caminho, se hoje você tiver fé, se hoje você celebrar, se hoje você botar a tua confiança no sangue do Cordeiro, o destruidor não terá mais autoridade para tirar nada de você. Nós não sairemos de mãos vazias, nós entraremos no novo tempo com os recursos, com a saúde, com as promessas, e até os egípcios alguém Deus enviará para te entregar algo para este novo tempo. Os hebreus saíram com ouro do Egito, porque a Páscoa de Deus, ela nos prospera. Hoje você tem a chance de passar para um novo tempo. Você não precisa sentir, você só precisa crer. Você pode botar a sua fé no fim do ano, no culto da virada, e talvez algo aconteça no fim do ano. Mas você pode botar a tua fé nesse domingo, 5 de abril, em ação, e hoje algo acontecer nesse santo lugar na sua vida. O sangue, ele não vai virar crédito em dezembro. O sangue de Jesus é um crédito à disposição de quem o pega pela fé. Se nós hoje aqui mudarmos a nossa disposição, se hoje nós acreditarmos em Deus, acreditarmos na palavra de Deus, tomarmos esse sangue como a nossa arma de vitória, a vida velha, ainda que tenha sido hoje de manhã, ela nunca mais fará parte de um novo tempo que Deus tem desenhado para mim e para você. Não dá para você ficar mais lá no passado. Não dá mais para você ficar nas águas paradas que talvez você está vivendo. Quem sabe essa Páscoa celebrada aqui te faça mudar de cidade a partir de hoje. Quem sabe essa Páscoa celebrada aqui te faça mudar de emprego a partir de hoje. Algo Deus pode mudar, e ainda que talvez não mude nada do lado de fora, ao mudar do lado de dentro, coisas novas começarão a acontecer na sua história. Mas é preciso, em fé, botar o cajado, botar a sandália e dizer: Egito, nunca mais. Faraó, nunca mais. Escravidão, nunca mais. Satanás foi até aqui, daqui, nunca mais. Pelo sangue, a decisão é sua. A decisão é sua. Do jeitinho que Deus falou, eles fizeram, e do jeitinho que eles fizeram, aconteceu. Ninguém sai numa escuridão à meia-noite como se fosse uma procissão de 2 milhões de pessoas. Aquele povo sempre viveu no Egito. Eles só conheciam os limites do Egito. Eles nem sabiam que existia coisa lá fora. Mas quando Deus tem algo para fazer na tua vida, não tem limite no Egito capaz de te segurar.
Você nem precisa saber o que está lá do lado de fora, você só precisa crer que Deus tem um novo tempo para você. Vamos ficar de pé no nome de Jesus. Pela fé, celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o exterminador dos primogênitos não lhes tocasse, não lhes tocasse, não lhes tocasse. Eu quero declarar que essa enfermidade não vai te tocar mais. Eu quero profetizar que essa enxaqueca não vai te tocar mais. Eu quero declarar que essa fibromialgia não vai te tocar mais. Eu quero declarar que o desemprego, a falta, a escassez, o vício, a depressão, a ansiedade não vão te tocar mais. O inimigo não entrará nesse novo tempo com você. Posicione-se, levante-se em fé. Deus tem coisas novas para fazer. Deus tem coisas maiores para fazer. Não importa o que te aconteceu, o Senhor levanta Zacarias para declarar ao povo que estava cativo. Eles estavam presos, não importa que cadeias te prenderam. E o Senhor lhes diz: voltai à fortaleza, ó presos da esperança, porque hoje eu vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. A Páscoa é hoje que algo vai acontecer nesse lugar na tua vida. A palavra de Deus é para hoje. A unção de Deus é para agora. A fé precisa ser aplicada hoje. O cordeiro já foi morto, o sangue já foi derramado, o sacrifício continua vivo, porque ele ressuscitou, dizendo que o acesso de saída do Egito está aberto. Se no outro dia alguém pensasse: bem que Deus fala, bem que Moisés falou, isso era verdade mesmo, vou matar um cordeiro, passar o sangue, não vai adiantar nada. Era para ser naquele dia. A fé tinha que ser posta em ação, era naquele dia. Eles tinham que celebrar a Pessá, que era naquele dia. Eles tinham que derramar o sangue naquele dia. Hoje, 5 de abril, Deus pode mudar 180 graus da sua história. Deus pode, Ele é o Todo-Poderoso, Ele pode todas as coisas, não há nada que seja difícil para Ele. O seu braço não encurtou. Jó disse: eu sei que tudo pode, Senhor, e nenhum dos teus pensamentos pode ser frustrado. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu queria te convidar aí do seu lugar mesmo, você começar a exercer fé. Fé exercida é palavra em ação. Comece a dizer: foi até hoje. Comece a declarar: minha vida vai mudar nesse domingo. Abre a sua boca, comece a dizer: essa enfermidade a partir de hoje não chega mais. Comece a dizer: essa tristeza não me invade mais. Comece a declarar: esse vício foi até hoje, nunca mais. Comece a dar uma ordem para os espíritos que atormentam a tua casa. Diga: toda briga lá no meu lar, toda insônia, a partir de hoje não mais.
Eu não aceito que você fique mais como está. Eu não concordo que você aceite ficar nessa situação mais. Está na hora de você se levantar. Está na hora de se reerguer e acreditar que tem promessas, que tem terras ainda para ser conquistadas na sua vida. Não é sobre o que te aconteceu, é sobre o que Deus ainda tem para fazer ali na frente na sua história. Está na hora de dizer chega. Está na hora de dar um basta. Não tem como mais prosseguir assim. E hoje Deus vai fazer diferença nesse lugar. Hoje o Deus dos Hebreus vai fazer diferença neste lugar. Ele vai abrir um caminho de passagem, Ele vai abrir uma porta de escape, e aqueles que crerem, aqueles que passarem celebrando, afirmados no sangue do Cordeiro, eles irão para uma nova terra, e o Egito não será mais lembrança, a não ser de testemunho na vida deles. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Nós faremos um ato profético aqui essa noite. Mas antes de fazê-lo com toda a igreja, eu preciso ministrar a Páscoa cristã, que é a Santa Ceia do Senhor, para os que batizaram, estão em plena comunhão com o corpo de Cristo. Eu já peço rapidamente para os ministros da ceia se posicionarem. Pastor, eu não vou cear, posso ir embora? Não, o ato profético vai ser para toda a igreja depois da Santa Ceia. Onde você está? Você não vai se ajoelhar agora não. Vai ser de pé e vai ser apressado. Você, se está longe da tua intimidade com Deus, reconcilia nessa hora. Confesse a Deus os teus pecados. Libere o perdão aos que te ofenderam. Curva a tua cabeça aí onde você está mesmo. E de pé, peça perdão a Deus. E de pé e no teu lugar, começa a falar com Deus. Senhor, nos perdoa como igreja. Perdoe os nossos pecados coletivos, Senhor, que nós cometemos contra a Tua santidade, através dos pensamentos, dos sentimentos, das palavras, das atitudes. Se houver algum pecado que nós não nos arrependemos, que talvez está oculto aos nossos olhos pelo tempo, nos convença, Espírito de Deus, para que possamos nos arrepender e confessá-lo a Ti. Perdoa os pecados de uns contra os outros, quando nós maltratamos o corpo de Cristo, através de fofocas, de difamações, de mágoa, de estender do dedo. Perdoa, Senhor, quando tocamos autoridades, quando falamos mal de igrejas, de pastores, de homens e de mulheres de Deus. Ensina-nos como Davi, Senhor, ainda que a autoridade seja um Saul, um homem que já perdeu o Espírito de Deus, não nos deixa tocar, porque é ungido do Senhor. Nos perdoa nessa noite,
Nos consagra, Senhor, para que nada venha impedir essa passagem nas nossas vidas. No nome de Jesus, perdoe se alguém aqui desonrou seus pais, desonrou seus patrões, esposas, se desonrar os maridos. Nos perdoa se algum nível de autoridade foi quebrado no nosso meio, Senhor. Nos lava neste sangue, Senhor, no nome de Jesus. Como ministro da Tua palavra, eu consagro o pão e o cálice em memória e obediência ao que o Senhor instituiu na noite em que foi traído. Nós consagramos para que seja este pão, para que seja este cálice essa noite, o nosso Cordeiro Pascal, a nosso sinal profético de entrada para um novo tempo, em que levantaremos os asmos da sinceridade, Senhor, e não nos esqueceremos das ervas amargas de uma vida longe do Senhor, no nome de Jesus. Você que está em plena comunhão com o corpo de Cristo, vem aqui à frente, pega o pão, pega o cálice e retorna ao seu lugar. Você que deseja participar do curso de batismo, venha quinta-feira agora. Se você não for CA, não tem problema, teremos um ato profético no final com toda a igreja. Venha em fé, irmão. Venha com expectativa pegar o pão e o cálice. E se você estiver no teu lugar, comece a sonhar com um novo tempo na sua vida. Comece a visualizar algo novo da parte do Senhor. O teu negócio é com Deus, e Deus, Ele é fiel em tudo que Ele fala. Deus não depende de pessoas nem de circunstâncias para mudar a sua vida. Vem espírito de oração, venha profetizando nesse corredor. Venceu as trevas, Jesus ressuscitou. Venceu a morte, venceu o mal, venceu as trevas, Jesus ressuscitou. A vitória, fiel é Deus, ressuscitou, 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 aleluia.
ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia. Levante o pão ao céu. Este pão no Egito antigo, ele tinha que ser sem fermento. Primeiro porque ele seria comido às pressas, mas também porque ele não podia conter nada que representava algo falso. E o fermento traz um crescimento desigual, é algo falso, não é a verdade. A Bíblia diz em Coríntios que Jesus é o nosso Cordeiro Pascal, e nós devemos comer os asmos da sinceridade. Não podemos fingir uma falsa fé, uma falsa religiosidade, que somos cristãos de mentirinhas. Que você nessa hora possa comer este pão, lembrando que o corpo de Cristo era o pão asmo verdadeiro, porque nele não entrou nenhum fermento sequer, nenhum pecado. Coma do pão dando graças a Deus. Levante o cálice. Esse sangue no Egito antigo era um sinal de proteção, mas uma proteção que marcava uma pressa. Deus os guardava ali, mas não era para viver ali. Deus os guardava ali para arrumar para o novo tempo. Até hoje Deus te guardou. Até hoje o Senhor tem te dado livramento, mas esse sangue, ele ruma, ele aponta para o novo tempo. O novo tempo não só quando a Jerusalém celestial descer dos céus ataviada como uma noiva ao Cordeiro, mas aponta para um novo tempo que você vai ter que pisar, um novo tempo que você vai ter que marchar. Não dá para ficar no Egito, até mesmo se Deus te guardar lá. Beba desse cálice, porque hoje é o sangue de Jesus que vai quebrar as amarras do Egito e vai te apontar e vai te rumar para uma nova história, no nome do Senhor. Aleluia. Eu quero chamar os pastores rapidamente aqui à frente.